por isso. Eu também, eu era do pelotão da bandeira. Eu também. Cara, a reprodução, eu não sei se tem algum judeu aqui, não fez suscetibilidade. Mas o meu grupo aqui tem 6. E quando eles começaram a fazer propaganda, eu entrei no grupo, depois que o Bolsonaro já tinha sido eleito a primeira vez, logo depois. E aí, quando eles começaram a falar, eu falei, meu Deus do céu, o slogan é o mesmo do nazismo. Aí vários começaram a falar, você não respeita o Holocausto. Eu falei, peraí, vocês são pessoas inteligentes, não estou desrespeitando nada. Mas eu só estou comentando. Para pensar um segundinho. E é um slogan completamente. É igual, é igual. Mas então, o que eu acho importante é a gente tomar cuidado, porque essas coisas têm também esse outro efeito, né? Como você estava falando, de fazer a gente pensar, puxa, metade do Brasil é assim, então, quando na verdade não é. É uma construção. Está nesse momento assim, mas está. Despertou coisas. Propositalmente abstraído. Eu acho assim, de coração. Eu acho que você tem toda a razão, mas na minha vida cotidiana não consigo. É difícil, né? Sei. Eu já tentei, eu até vou continuar tentando, mas é que eu desisti. Mas tentar o quê? Eu não preciso, se você não precisa se relacionar com ninguém, certo? Não, tranquilo. Porque eu conheço gente que consegue que elas os seus bolsominions de estimação. Eu não consigo. As pessoas. Não, essa questão da escuta porque tem níveis também, né? Tem níveis. Tipo, Tem os níveis que não tem mesmo, não. Tem os meus irmãos, as pessoas falam sobre brigar. Um irmão não fala, nunca falei mais comigo desde 2018. E o outro, eu falo muito pouco. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nem ele. Ele vai não ser. Tipo, na boa, eu estou falando isso de coração aberto com uma limitação minha, mas eu desqualifico a pessoa completamente. Meus primos. Mas é engraçado, eu estava vendo aquele comediante Paulo Vieira, ele falando sobre família. Ele falando que família é muito bom, não sei o que lá. Aí ele falou assim, mas você tem que entender que a sua família nem sempre é quem tem um laço de sangue com você. Ele falando do conceito de família para ele, né? Ele falou, cara, se a minha avó não me faz bem, não tem por que eu ficar pedindo o amor dela e a aceitação dela. Mas eu preciso também contar uma outra questão, né? Porque meus pais, todos dois são bolsonaristas. Mas total, meu pai é militar, eles têm assim, eu moro de frente pra eles, eu no 13º e no 12º tem um bandeirão lá, que toda vez que uma vez a gente tirava e pensei, que bom, não sei o que, era só pra tocar por mão. Pode botar. Aquilo me doía, e hoje em dia eu já, na época do Bolsonaro me doía muito mais, porque, né, é difícil tudo, mas a gente adquiriu aí, por um lado, uma questão de não falarmos nesses termos. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo, eu fui percebendo justamente que eles foram instrumentalizados. Não é que eu fico uma pena, porque Alexandre está curtindo os netos, e minha mãe, outro dia, olha só, a gente vê eles do outro lado, tá? Aí no domingo, vocês sabem, domingo tem um negócio em Copacabana, né? Sábado, eu vou falar pro meu marido, olha lá sua mãe. Dá pra ver, do outro lado da sala, gente. Passando tipo a cidade, enrolada numa bandeira. Dentro de casa. Tava experimentando a bandeira. Indo, obviamente ela ia no dia seguinte, entendeu? Tava experimentando. Ela não me diz, eu não vou perguntar. Mas eu acredito que sim. Agora, a questão é essa, eles, cara, o que eles viram com eles foi questão de ódio, eles tinham uma vibe que não era pra eles aos 80 anos estarem. E deu sentido de vida pra eles. Não era pra eles serem militantes do ódio aos 80 anos. Mas tem toda uma construção, a palavra comunista já tem uma construção que já foi utilizada lá no golpe de 64, etc. Como tinha até aquela visão eles são a esquerda, comunista, não sei o que, eles se veem como essa coisa agora sendo úteis, entendeu? Isso. Mas estão salvando o Brasil. Eu casei com o cara, vai dar paz. Dos meus pais já que eu vou tecnologicamente, meu pai sabe que começou a dizer que ele votou também no Bolsonaro, eu comecei a conversar, eu sempre ia lá e ele ouve, sempre falando, cara, você não pode fazer isso. Ele voltou. Depois ele viu que estava errado, né, admitiu, mas assim, naquele momento ele falou assim, olha,
viu o mal que você fez? Cadê? 4 anos que a gente vai ter que sofrer com isso. Você participou desse mal. Não, mas é. Todos correndo. Os pais não tem mal nenhum. Não, Foi melhor que os você vai falar para você, esse mal, a culpa é sua, você é responsável por isso. A família já sente abraçado. Evangélico. E aí, eles são todos de São João de Meriti. São João de Meriti é condomínio inteiro. O que acontece? É uma lavagem cerebral. Eu tive que, em relação ao meu sogro e minha sogra, eu peguei primeiro pela avó da minha esposa. Me ama, me adotou como filho, não sei o que, né? E eu fiz com que ela entendesse, 84 anos, quebrou o ferro, está aí. Uns 2 dias antes estava dançando forró com a gente lá na Feira dos Paraísos. E agora já ficou boa, já tirou os pontos, já está quase andando, tem 1 mês e meio. E aí, assim, eu consegui fazer ela entender, mesmo analfabeta. Eu fui contando, aí ela começou a questionar a filha. Ô, Rosângela, vai mostrar aquele monstro, aquela coisa. E aí a Rosângela conseguiu fazer, e as 2 filhas também, uma está fazendo medicina na UERJ, a minha esposa, a minha segunda esposa, fez biologia aqui, né, na UFRJ, são cotistas, né? Um estudou no Cefet, outro estudou no segundo, também com cotas, e assim, começaram a bombardear. Então começou, mas a gente viu o seguinte, dentro das igrejas, é uma coisa de lavagem cerebral, todos os cultos, todos, sem exceção. Eu não vou dizer que todos os pastores façam isso, mas isso é uma coisa muito, muito grande. E a igreja delas é uma igreja até um pouco afastada disso, que é a adventista do 7º dia, que não é essa exatamente, não é dessa linha e tudo mesmo assim. As coisas eram, não explicitamente, mas sempre depois, teve um culto, aí ficavam falando, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, não sei o que, é do mal, é do bem, não sei o que, Lula é do mal, Lula não sei o que lá, o homossexualismo, não sei o que lá, e falam muito, repetem essa coisa o tempo todo, né? E é complicado, né? Complicado. A popularidade do Lula entre os evangélicos cada vez cai mais. Agora por causa de Israel. Mas a gente sabe o que está É acontecendo uma ignorância profunda. Profunda. Como é que você vai se identificar, os evangélicos, com os judeus? Nada a ver. Completamente nada a ver em termos Da religiosos. manifestação na Paulista, que as senhoras com a bandeira do Brasil dizendo, não, Eu ia falar nós assim, somos a favor de Israel porque nós somos cristãos. Entendeu? Foi porra nenhuma, né? Mas isso, gente, mas é isso. Mas não é o caso. A questão das igrejas é um projeto de poder, a gente tem. Agora, aí você vê também, isso entra onde? Entra onde o Estado não chega. Né? A gente deixa os espaços. Exatamente. Aí Foi de Macedo, os caras a foram questão falar. dos surdos, tá? A gente teve projeto em Libras lá, né? Também educação matemática em Libras, não sei o quê, e aí a gente começou a conhecer melhor essa questão dos surdos. Interpretação de Libras está dominada pelos evangélicos. Está dominada. Você vai dizer, por quê? Porque só começou a ser difundido quando eles tomaram conta, antes não existia. Era muito. Quer dizer, a gente, os espaços que cultos vai deixando os caras de Eles fora. foram os primeiros a começar, né? Eles falam, cara, lá é fortíssimo. Aquela a utilização Os caras te deram dos símbolos, deram visibilidade, entendeu? Os caras tinham lá os programas deles. Isso aí. Tem lá, não, mas é uma. E aí eles ganham todo esse pessoal. E assim é a mesma coisa. Para quem mora, gente, num fim de mundo aí que não tem nada, que tá. Muitas vezes a igreja é de fato aquela que vai dar suporte, que vai dar sustentação, que vai dar tudo. Cadê o Estado? O Estado não dá, alguém vai dar. Nas favelas é a mesma coisa. Precisa entrar o Estado. A própria Igreja Católica não foi lá. Não capricha. Perdeu espaço. Perdeu espaço. Religião e jogo, né? São as coisas que crescem. Um pouco da lá, isso é isso. O jogo virou uma. É uma fé. Os meus alunos todos, professor,
Eu gosto muito de futebol. Cara, eu dei aula de educação financeira. É um jogo que não gosto de falar doente, não, mas você já gosta de ficar fechado. Mas assim, meus alunos todos. Pô, Cadeira, você pode falar. Vamos para dar aula de mobilidade. Não sei quem nessa hora. Eu falei, que jogo, cara. Mas eles acham que jogo é investimento. Tem um cara que tiver está estudando que vai viver disso. Eu falei, se ele põe R$2 numa aposta e ganha 20, para ele aquilo ali já valeu muito tomar uma cerveja. Cara, então eu dei educação financeira no semestre passado, cara, é muito difícil. Você fazer um diálogo com eles, mostrando tipo, que aquilo ali é um risco de fato, sabe? E aí você mostra, Enquanto ele escolheu até possibilidade. Aí ele fala, mas eu tô empatado, então tá bom. A mídia deixou de. Nem critica, porque hoje a própria Globo, os jogos da Globo. O campeonato é financiado. O campeonato é Brasileirão, como é que é? Bet nacional. Qualquer bet. É sempre bet, né? E assim, ontem que o jogo. Esse começou muito bom, né? Os principais patrocinadores são as betes. Parece que cai tudo. Quem estava jogando ontem? Quem foi esse? Flamengo. Não fala também. Flamengo, Bolívar. Sem ar nenhum, a quase 4 mil de altitude. Na Bolívia, quem ganhou? O outro Flamengo perdeu. O Tite deixou 9 de fora, botou o time reserva. Achou que dava. Mas teve jogo do Maracanã. Não, também teve Botafogo. Botafogo, no Engenhão, o Botafogo ganhou 3-1, primeira vitória. Também ganhou o Botafogo em São Paulo. Sem nada. Eu só sei que tem jogo ontem que dava umas vezes e de repente. Fita, o jogo. Não é? A gente escuta esse jogo. Você escuta. Se eu começar a assistir, eu fico vendo. Até o jogo Como eu estou em greve, eu teria ido exponencialmente. Agora eu vou falar assim, cara, se eu não tinha que acordar, você tem greve? Enfim, voltando aqui, só recapitulando um pouco, acho que a gente pode entender, eu acho, assim, de forma, como eu falei, bem geral, bem introdutória, bem panorâmica, na verdade, que é assim, que caracteriza as teorias tradicionais é que o conhecimento está fora da escola. Então, o sentido de currículo é um conjunto de coisas que, de alguma forma, exprimem aquele conhecimento que está fora da escola, e o problema de pesquisa é otimizar, determinar a melhor forma possível para se organizar uma grade curricular para se atingir determinado objetivo. Então, é tudo a priori, né? Então, o professor vai simplesmente seguir uma rotina, seguir uma receita, uma instrução. Nas teorias críticas, caracteriza esse questionamento do papel da escola na sociedade, nesse sentido da luta de classe, etc. Então, se começa a ver o conhecimento produzido na escola. O conhecimento não está mais fora da escola. O conhecimento é produzido na escola e o que está em questão como a gente muda o lugar da escola nessa estrutura de classe. Mas os conhecimentos não são questionados na teoria. Mas já começa a ser um pouco. Aí, até o que alguns autores falam, é que nas teorias pós-críticas você vê a escola questionada em que medida, isso que eu quero dizer. Você começa a ver a escola como produtora de cultura. O que quer dizer isso? Que até, porque nas teorias pós-críticas, de forma geral, nada é fixo. Então, até aquilo que se considera ou não, até o próprio sentido de conhecimento está em questão. Não é só quais conhecimentos. Justamente, como esse autor que eu sempre confundo, o Apple ou o Young, eles têm um conceito que foi muito assim, determinante nas teorias, que é o conhecimento poderoso. Então, que era mais ou menos dizer qual é o conhecimento que você tem que botar aí para as pessoas se empoderarem, né, grosso modo. Nas teorias pós-críticas, não é qual é o conhecimento, é o que é conhecimento. Então já é outro patamar. Agora, outra coisa que é muito importante nas teorias pós-críticas também. Essa discussão do
que é conhecimento também não é colocado numa caixinha, não é cercado, né? Há sempre a possibilidade de sempre se redefinir. Por isso que é tão difícil levar para a prática, né? A Beth Macedo, ela fala uma coisa que é... A Beth fez o estudo atual com uma leitora, né, da UF, de pós-graduação, que é uma autora muito importante do currículo. Ela fala do conhecimento como vazio. E é isso, que é o conhecimento... Eu ia falar. Não, eu ia falar tem isso, exatamente. Mas que ele não tem um interior, na verdade, é isso. O conhecimento sempre é algo que está sendo preenchido, digamos assim. Aqui agora. Isso. E outra coisa que é muito importante nas teorias pós-críticas são as perspectivas discursivas, que falam basicamente que os significados são produzidos no discurso. Então é isso, não é fixo. Assim. Um exemplo que eu dei disso é essa coisa anti-fundacional, que fala isso, as coisas não têm uma essência. Então não existe um ser professor. O ser professor se produz na interação. Então isso conta uma visão discursiva, né? O discurso produz o sentido das coisas. Você pode ter uma escola que o ser professor é uma coisa, na outra escola o ser professor é outra. O ser aluno, a mesma coisa. Né? Ali isenta da formação, né? Isenta então, da formação, né? Aí a questão da formação também é até um termo que os autores do currículo usam muito, que é um conceito de sob-rasura. Sob-rasura quer dizer assim, que você opera com ele, mas meio que sempre ressignificando. Entendeu? Então, sob-rasura é isso, sempre emendando eles. Então, O que é sob-rasura? no caso que ela falou, formação, mas é um exemplo. Eles usam esse termo sobre alguma coisa sobre rasura, que alguma coisa está sempre está sempre sendo rasurada. Então, no caso, assim, essas autoras, por exemplo, Beth Macedo, eles criticam muito essa coisa de formação de professores. Assim. Tem até um texto dela, acho que é da Alice Lopes, que ela fala, formação de professores um projeto impossível. Mas o que elas, na verdade, o que elas querem dizer com isso? Alice Lopes. São as coautoras desse livro que está em PDF lá, Elizabeth Macedo e Alice Lopes. Elas são duas, depois a gente vai ler outros textos que a gente não leu ainda, vai ler textos delas aqui que eu acho bem legais. Esqueci o que eu ia falar. São duas professoras da UERJ. Formação de professores de um projeto impossível não é que a gente não tem que ter mais curso de licenciatura, mas é um projeto de formação de professores no qual nós precisamos nos engajar, mas sabendo que aquilo nunca vai ser atingido. Que não tem um estágio ideal. Isso não. Muita gente tem clareza disso, não? Não sei. Deveria. Talvez formação inicial de professores. Os alunos não têm, né? Então, talvez formação inicial de professores deveria mudar para o início da formação de professores. O início. Se bem que nem é o início, né? Porque na verdade boa parte do que se usa depois é aquilo que você traz da sua vida, da prévia, da sua própria escolarização. Acho que a formação pode ter que nesse estágio. Contribuição para a sua formação docente. Bom, e nessas teorias pós-críticas, até uma dicotomia que surgiu nas teorias críticas, que por sua vez estavam negando o que as teorias tradicionais diziam antes, que é o seguinte, que é uma diferenciação, uma dicotomia entre aquilo que se chamou por um tempo do currículo prescrito e o currículo praticado. Então, nas teorias críticas, um pouco se opera nessa lógica. Então, eu estou falando isso para falar dessas transformações do que se entende por currículo. Porque nas teorias tradicionais, o currículo é o que é prescrito. Então, o entendimento de currículo é uma coisa muito simples, na verdade, é uma lista de coisas. Aí, nas teorias, a gente vai começar a se pensar
essa coisa que eu falo, a escola produtora de conhecimento tem a ver com isso. Que é uma coisa de dizer assim, uma coisa é o que está prescrito, outra coisa é o que acontece ali. Então, os professores ressignificam o currículo. As teorias pós-críticas questionam até essa dicotomia. Por quê? Porque elas, nas teorias pós, se entende que essa dicotomia entre o prescrito e o praticado também é uma forma de se colocar algo como bom e algo como mal, digamos assim. Porque, frequentemente, quando se dicotomiza dessa forma, o currículo praticado e o currículo prescrito, frequentemente se coloca o currículo, isso é uma visão bem estruturalista, tá? Nas teorias. O currículo prescrito é um reflexo do sistema, digamos assim. Beleza? Então se vê isso, o currículo prescrito é uma forma de colocar a instituição escola a serviço da separação de classes, etc, etc. E o currículo praticado é como se fosse uma resistência a isso, que é os professores, como os professores resistem, etc, etc. Beleza? Fez sentido isso? Isso nas teorias críticas, essa forma de pensar começou como uma negação das teorias tradicionais. Aí as teorias pós-críticas falam, mas também não é bem assim, porque dentro dos próprios currículos praticados tem luta ali dentro também. Tem luta ali dentro. Tem luta ali dentro. Não é só, a modificação não é só pelo professor, pelos alunos. Isso, exatamente. Então, pela circunstância, local, onde está, da territorialidade. Então a teoria de programa não é tão simples assim, tem muito mais coisa. Então não é que porque nas teorias críticas é isso, a visão em geral é essa. Aquilo que é prescrito, a prescrição curricular, a lei curricular, é um reflexo do sistema. E as teorias programa não é internamente, porque ali também tem coisas, vários atores envolvidos naquilo. Da mesma forma, naquilo que se chamava de currículo praticado também, não é só. Às vezes o currículo praticado é mais conservador do que o currículo prescrito. Então, várias coisas acontecem ali. Ver o aluno com essa perspectiva de discurso, ver o aluno como produtor de currículo, né? Assim, isso para mim eu procuro trazer muito para a minha prática, né? Assim, no sentido de que o que quer dizer o aluno produtor de currículo? Que a coisa que o aluno fala muda os sentidos que vão se produzir sobre o que está acontecendo dentro de aula, né? Assim, e muitos professores eu acho que não, sei lá, que não consideram isso. Mas nem os que não consideram, não acham que isso vai acontecer. Os que não consideram padronizam a aula e se vão dar a mesma teoria para 10 turmas, as coisas vão ser iguais. Cada turma que eu entro, cada pergunta, cada coisa muda o meu pensamento sobre aquilo, né? Um questionamento, uma coisa, meu Deus do céu, o rumo da aula. E a questão aqui acontece a peça. A questão é que muda o rumo da aula, quer você queira ou não. Exatamente. Então, eu tinha essa discussão o tempo todo. Eles queriam, quando a escola que eu trabalhei, eles queriam falar assim: não, André, o aluno, quando vai para a sua aula, essas coisas bem tecnicistas, você tem que colocar qual o objetivo da aula. E aí, tipo assim, ele tem que saber aonde você quer chegar. Não, ele pode saber onde ele quer chegar, mas isso aqui não é um ponto de onde você sabe onde você sai e você sabe onde vai chegar. Isso aí. Eu sei onde vou chegar. Porque eu tô andando de ônibus, os caras falam, exatamente, tipo, roubar o ônibus e for para outro lugar, a gente vai para outro lugar, pô. O cara e aí, às vezes acontece isso na sala de aula, né? O cara faz uma pergunta interessante, você ignora. Porque você tem que chegar porque eu quero chegar no como o pessoal do interior fala, muda o rumo da prosa, né? Isso aí, isso é mais ou menos de novo, aquele grupo bolsominion da família. Uma coisa que eu sempre falo é assim, que às vezes tem um grupo que fala assim, vamos combinar que nesse grupo ninguém vai falar sobre política. Eu não sei fazer isso, para mim tudo é falar sobre política. Então essa fala, vamos combinar que já é política. Então já fudeu. Então na aula é mais ou menos tudo é política, né? Assim,
Então aquilo que acontece, muitas vezes o professor fala, digamos, o professor pensa, que ignorar uma coisa que o aluno falou é meio que apagar o que o aluno, é meio que como se você passasse, isso aqui não aconteceu. Mas o fato de você ignorar o que um aluno falou é currículo, porque isso produz interfere, né, digamos assim, na relação dos alunos com o próprio conteúdo, digamos assim. E no conhecimento também. Fez sentido isso que eu falei. Então o professor é assim, porque eu não vou, o aluno fala uma coisa, eu não vou dar atenção. Então que isso ou desqualifica. É como se o aluno tivesse falado nada. Ou desqualifica mesmo. Pois é, você falou essa palavra relação, né? Para mim, de certa forma, depois que eu comecei a trabalhar com aquelas teorias, né, decoloniais, do pensamento abissal, da ecologia de saberes, é como se você me perguntasse a partir daí, né, do que trata currículo, para mim trata de relação. É isso, das relações que se estabelecem, não só com o conhecimento, mas até dentro dos grupos, né? É uma questão de relação mesmo. Então, eu acho que essa questão, quando o professor ignora, ele está mostrando claramente, não, a tua pergunta aqui não cabe, você também não. Exatamente, isso aí. Exatamente. Então, uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o que a Michelle falou, que a gente vai ter uma aula com esse foco, que é essa ideia de matemática problematizada, né? Tem muita coisa dentro dessa ideia que não está suficientemente escrita ainda, que a gente tem que escrever, assim, a gente pode ver o que quiser. Mas assim, e uma delas é isso, assim, que a gente tem que se acostumar com uma coisa que é assim, as perguntas que os alunos fazem em geral são legítimas. E a gente é muito formado para deslegitimar as perguntas que os alunos fazem, assim, como um sinal de ignorância, como um sinal de... E isso é uma coisa tão, assim, eu tenho um exemplo, uma vez que eu coloquei uma questão de geometria do quadro, daquelas de semelhança que precisava. E aí, na aula seguinte, um garoto levantou, hoje meu amigaço, da área de humano, nada a ver, e falou assim, professor, posso tentar? Eu tive uma ideia para fazer aquilo. E a turma falou assim, senta aí, ô burro. Ih, professor, esse cara é muito burro. Esse cara uma vez, já repetiu matemática 2 vezes. E aí eu falei assim, eu, hein? Deixa ele ao lado. E ele produziu uma solução que eu nunca tinha pensado na minha vida. Que aquela questão é uma questão tradicional. Eu falei, caramba, cara, que coisa maneira. E aí essas coisas são tão... E aí eu levei para a sala de aula do tempo segundo e disse assim, Pai Ramon. E botei uma solução, falei, vindo do Santa Mônica, você sabe quem é que estudava comigo na sala? A namorada dele. Caraca. Na aula seguinte, ele encontrou comigo lá embaixo, com a mão, chorando. Falou assim, cara, tu foi falar de mim lá Isso muda a autoestima dele. Essas coisas, então, cara, eu poderia ser poderoso, eu tinha 2, 3 formas de resolver aquilo. Uma era que traçava uma linha, não ia mais para o problema, que já tem muito tempo. E assim, como é que você... Cara, não dá, você não pode desqualificar nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nada, nunca. A aula tem que ser uma coisa dinâmica. Uma coisa muito legal que aconteceu quando eu comecei a trabalhar com metodologia ativa, não com a matemática, com a engenharia. E eu estava dando aula de uma turma da computação e era sobre combinatória, relações de equivalência, né, as relações, essas coisas assim. E aí, a partir de um resultado que eu trabalhei lá, 2 alunos perguntaram uma coisa que é como se fosse uma extensão daquilo, mas saía do escopo da aula e ia meio longe, não sei o que. Eu disse assim, pergunta interessante, né? Vamos botar isso como uma conjectura. Aí eu botei conjectura de Arthur e Dama. Eu botei lá num canto do quadro. Vamos pensando nisso ao longo do semestre. E você sabe que os 2 pararam e pensaram em provar uma conjectura. Muito legal, cara. É barato. Mas assim, eu acho que mesmo coisas assim, do tipo, pegando até o exemplo do Quintanilha, quando você faz uma coisa assim, tipicamente esse problema de geometria. Sabe na geometria que você tem que constrói uma reta?
o aluno que fala, professor, de onde saiu isso? Ele tem toda a razão. Não sai. Quando a gente fala, você não está vendo isso não? Eu falo assim, o cara que fez a questão pensou nessa reta antes de fazer a questão, apagou. Ele desconstruiu. Desconstruiu uma coisa pronta, desconstruiu para a gente tentar adivinhar essa reta. Eu lembro que o aluno que eu fui. E na formação a gente não é orientado. Nada disso. Exatamente. E é até legal também, né? Saber o que o aluno está querendo, né? Eu tinha um aluno que ele fazia x mais 3 ao quadrado, ele fazia x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Colocar isso na prova. E, tipo assim, eu falava. Hoje teve um número, eu falei, cara, olha só, se fosse 2 mais 3, mais 3, né? E aí eu fiz com ele, André, entendi. Mas eu vou continuar fazendo assim porque é mais fácil. Tipo assim, a partir desse momento eu também entendi que a parada dele era outra. É isso aí. Eu vou continuar falando. Eu falei pra ele, pô, mas é mais fácil se você não fizer nada, inclusive pra mim. Mas assim, você começa a ter um diálogo com ele, em vez de só você dar errado, tipo assim, eu tenho certeza que a relação dele com a matemática foi diferente. Você mostra que o cara está errado, mas não pode falar. Pensando assim, está mais fácil. É mais fácil. Assim. Mas, por exemplo, ele depois começou a participar mais das aulas que ele participava, por exemplo. É totalmente diferente você só dar um errado na prova, nunca dar essa devolutiva pro cara. Não, isso foi no GPI, quando eu comecei a dar aula. Assim. Nós temos semana de vista de provas, eu sempre, com cada aluno, inclusive eu mudei uma prática, porque na escola particular, se eu fizesse isso, eu ia ser demitido. Mas na escola pública eu tenho possibilidade disso, eu gosto de corrigir com o cara. Eu sento, eu tenho tempo, eu vou ter 2 tempos com ele numa semana que é para vista, e aí eu vou conversando com ele sobre algumas coisas, inclusive, que às vezes eu não sei direito pelo caminho que ele foi, ou falo para ele, pô, vamos organizar melhor isso aqui, pô, tá difícil ficar tanto, a questão começou aqui, rodou ali, botou uma seta, botou para trás. Eu acho isso muito mais produtivo do que você entregar uma prova. A maioria vai assim, corrige em casa, entrega, ó, ficha de prova, dá uma olhada. Tem alguma coisa a comentar aí? Se não tiver, pronto, anota essa. Pronto. Dá mais trabalho para mim, mas eu posso fazer. Escola particular, se eu fizesse, ela demitir. Eu não estou dando aula. Bom, alguém quer falar? Não, tem tempo. Mas eu acho que eu falei muito hoje. Alguém quer falar alguma coisa assim sobre o texto? Ou sobre... O que mais me chamou a atenção no texto foi realmente essa questão do descolamento, né? Que de certa forma fica muito evidente aqui, que é como se tivesse 2 mundos, um mundo dos especialistas discutindo currículo e o outro da escola que não Batem cabeça. Foi exatamente isso que eu botei lá. E não é eu só botei hoje. Então, a escola que não está nem aí para isso. Como se esses caras também não estão nem aí para a escola. Mas a ligação... eu falei das Mas a questão assim, a gente sempre viu isso, né? Assim, a universidade levando a coisa pronta. E eu faço parte do projeto Fundão, né, desde 2020, e logo assim que eu entrei, eu vi essa coisa diferente, né? Trabalho colaborativo, né? Todo mundo tem voz, então tem o estudante da licenciatura, tem os professores que são de fora, no caso eu estou participando do INES, do BC, tem o Rodrigo que é do CAP, aí tem uma professora da rede municipal. Então, esses são professores, outros são todos estudantes. Então, essas contribuições, né, ficam assim, muito fortes, e aí você se sente uma identidade com aquele grupo, né? Então, acho que essa identidade, foi até que eu escrevi aqui no meu comentário nesse texto, é que eu acho que é necessário em qualquer trabalho, né? Então, eu vejo, no próprio IBC, muitas vezes, existem críticas de algumas atividades que são feitas, que os alunos são convidados e eles não participam. Eu falei, gente, é por isso. Eu também não vou querer vir para cá participar, não. Eu quero ser parte dessa coisa. Eu não quero vir aqui assistir essa coisa, né? Eu quero estar participando efetivamente. Então, enquanto vocês fizeram uma festa junina e convidaram os alunos para vir, é um dia a mais. Sabe onde esse cara mora?
Ora, lá em Paracambi, ele vai vir para cá para participar, quer dizer, lembra que ele não enxerga? Então ele vai ter muito mais dificuldade para estar envolvido numa coisa que ele não participou. Se ele for só passivo, até eu não quero vir. Né? Aí você percebe que alguns projetos onde eles estão envolvidos efetivamente, a construção hoje é uma culminância daquele projeto que aconteceu durante um período. Você percebe a presença massiva deles lá. Então a mesma coisa aqui, né? Quando eu ouço, né, alguma proposta, eu até escrevi, né, imposta para os professores de maneira vertical, você assim, acho que está na gente, a gente já rejeita. Não sei nem o que é, mas eu não quero nem saber, porque você está dizendo que você vai resolver o mundo, mas você não está nesse mundo. Recentemente, a gente falou aqui, você falou de 99, teve um da rede estadual, em que o projeto ele já vinha se intitulado Solução para os Problemas Educacionais. Eu falei, nossa, e é uma empresa. Zerou aí. É uma empresa, né, terceirizada, que deve estar ganhando muito dinheiro para vender esse projeto para o Estado. Eu falei assim, gente, por que só para o Estado e não para o mundo inteiro? Já que eles resolveram o problema educacional. A gente está a vida inteira tentando ajudar, contribuir de alguma forma, eles têm a solução já. Igual meu amigo, ele dava aula numa escola que é Complexo Alemão, ali embaixo, perto. E aí um dia foram lá, falaram para ele assim, não, que o pessoal está querendo vir aqui para dar uma palestra sobre mediação de conflito. Aí ele falou, olha, quando falaram aquilo para mim, eu pensei que eu ia dar uma palestra de mediação de conflito, porque ninguém media mais conflito que eu. E aí ele fala isso para a pessoa que vai lá e a pessoa fica toda sem graça. Ele pergunta, mas onde é que você media conflito? Assim. No livro aqui, ó, não, porque o conflito entre o Ismael e o Sport. Então, isso é uma coisa que eu lembrei agora. Outra coisa que eu queria rápido assim, ressaltar é essa coisa do prefixo, como é entendido, como se opera com prefixo pós, tá? Porque as teorias, de forma geral, quando a gente fala das teorias pós-críticas, não quer dizer necessariamente que elas neguem as teorias críticas, elas ampliam, digamos assim. Mas, então, algumas pessoas, pesquisadores, eu acho que eles trabalham com o prefixo pós dessa forma, mas outros não, outros negam mesmo. Posterior. Eles usam o neocrítico. Neocrítico, a gente usa muito. Sim, que é isso que você estava falando. Essa ideia. Mas assim, mas mesmo pós-crítico, assim, não quer dizer que a gente vai negar a luta de classe, né? Assim, mas a gente não pode falar da luta de classe de uma maneira tão estruturalista e tão macro, que eu acho que isso também é um aspecto importante, né, que tem no estruturalismo, né, a questão da visão macro das coisas. Tudo é macro, tudo é a sociedade, e às vezes não é, o que está dentro às vezes, daquela relação entre as pessoas, etc. Aquele exemplo que eu falei do LGBT é um pouco isso. Não é assim, se você olhar isso a priori, a sociedade é homofóbica, então a escola como, isso seria uma visão estruturalista. Então a escola como reflexo da sociedade vai praticar bullying, vai ser homofóbica. Nem sempre é assim, e não é que é e não é ao mesmo tempo. Aí ele está. Mas ao dizer isso, não quer dizer que a gente negue que a sociedade é homofóbica, não é isso. Mas a gente está acrescentando outra lente nessa visão. É que tem aí também uma questão, né, que tem a ver justamente com, já do pós-modernismo, com a questão do conhecimento, porque na visão anterior, mais tradicional, o conhecimento tipicamente é representação de mundo, ou seja, é uma representação de algo que existe, está dado, e aí você vai ter uma representação mais fiel ou menos fiel, enquanto que depois os pós-estruturalistas, os pós-modernistas, questionam essa própria questão de existir este mundo dado. Então é um negócio muito doido, porque aí se você levar para muito extremo, você vai achar que eles estão dizendo que não existe uma realidade. Não é isso. É simplesmente que a gente não tem acesso, então é impossível você de fato ter algo que você diga, essa é a representação dessa realidade, porque se você nem sequer consegue acessar
a própria realidade como um todo, né? Então, aí tem essa questão mais da construção. O conhecimento, na verdade, deixa de ser uma representação de realidade, passa a ser uma construção muito associada aos grupos, aos coletivos, né? À cultura mesmo. Né? Exatamente, isso aí. Mas... Não, lendo, por exemplo, o texto também do último encontro, eu fiquei até curioso, até imprimir, comecei a ler o seu artigo, que foi um colega que comentou sobre o caravela examplista, né? Eu acho que é mudar esse olhar. Eu já imprimindo lá em casa, nós vamos ler. Desculpa. Não, exatamente, eu imprimi. Minha esposa ficou muito interessada e a gente vai dar um. Ela é de que área mesmo? Biologia. Está fazendo nutrição. Parabéns. Se interessou pra caramba. Porque é essa visão, né? Que a gente se colocar numa outra posição e entender que é um território de disputa o tempo todo. Só que prevalecem sempre aqueles que são os dominantes. E a gente, o que me angustia até, é a falta de vontade das pessoas que estão, por exemplo, na educação, discutir essas coisas. Sabe o que me angustia? Assim, todo mundo na escola pública, eu acho que na particular, você está muito engessado. Beleza, mas aí é uma outra E aí questão. é uma questão de tipo assim, eu vou enfrentar isso e aí eu tenho que ganhar meu dinheiro. Cara, na escola pública tem uma autonomia. Que a sua sala de aula, cara, é você que manda, assim. E nada, e é isso, não é discutido, não é conversado. Pouquíssimos fazem. A gente tem autonomia para discutir, inclusive. Sim. Sabe, para debater, para Cara, tentar mas tem mudar. energia, os empregos. Também tem isso. Não, mas na escola pública, dependendo da escola pública, por exemplo, uma escola... mas eu falei até hoje com a minha turma lá da pedagogia. Você vai dar 50 aulas no ano para aquela turma. Tu não consegue em 2 fazer diferente? Entendeu? Tipo assim, das estaduais municipais. se fizer 5 aulas diferentes no ano, no outro ano você vai ter mais 5. Você vai mudando paulatinamente a sua prática. Nem lá tem escola de todo mundo. Sim, mas é isso. Eu falei, mas você vai falar de divisão. Se você perguntar assim, e se fulano ganhasse mais do que o outro, quanto sobraria para o... Cara, isso já é uma pergunta crítica. Um aluno de terceiro ano. Você acha justo essa divisão fosse assim? Mas é esse lugar que a gente está, eu falo de forma geral da classe, de não olhar para a situação com esse olhar, vamos dizer, colonial. Você ter essa percepção de que você precisa repensar o que você está fazendo ali. Eu acho que a gente nem reflete sobre a nossa prática. Não, assim, eu acho. E aproveitar pequenos momentos, não precisa ser perfeito. Mas aproveitar pequenos momentos para Você sabe qual é a impressão que eu tenho? Que cada professor da sala de aula, por isso que vai embora. Isso, Né? ninguém dialoga. A gente, por exemplo, eu sou de escola pública, né? A gente tem lá a equipe pedagógica, tem a coordenação do colegiado, que só fazem coisas burocráticas. Absolutamente coisas burocráticas. Ou seja, Nunca aceitei esse coordenador que fala disso. Pois é. Só responde e-mail. Só coisas burocráticas. A gente não tem um encontro, a gente nunca teve um encontro pedagógico. Algo até que a gente já até em reunião a gente já demorou, poxa, seria tão bom se a gente tivesse, né, reuniões pedagógicas para a gente até o professor de física que já não estava lá e falou assim, o que cada um está estudando aqui? Né? Você está fazendo mestrado, você está fazendo doutorado, você está fazendo isso. Poxa, apresenta aqui para a gente discutir. Ele teve essa ideia e morreu, essa ideia morreu. Maria Helena está fazendo... Maria Helena está fazendo doutorado aqui no Ela é da minha equipe, ela é de São Cristóvão 3, não sei o que, e a gente coloca essas coisas, a ideia não vai para frente. Parece que ninguém quer. É uma apatia. É uma apatia. Assim, para de utilizar aqui 2 tempos por semana que a gente vai ter que se encontrar. Então a gente se encontra aqui para comer, beber e falar besteira. Porque para você ficar o consumo e definir isso, não sei o que, não sei o que lá, isso é por e-mail. Eu entendo, mas WhatsApp, assim, por um lado eu entendo as demandas, porque, por exemplo, a equipe pedagógica lá, né, ela dá conta de muita coisa mesmo que acontece na escola, né, porque na verdade não é só ensino médio e ensino superior, é tudo no mesmo prédio. E aí tem que dar conta de quê? De várias questões, várias questões. E aí a gente fica se perguntando, poxa, uma equipe pedagógica que a gente não é
a gente está delegando para eles isso daí, a gente mesmo poderia construir por si só. Entende? Que a gente também não tem Vocês capacidade. discutindo entre vocês mesmos. Exatamente. Isso faz em casa. O pior é que a gente, na verdade, faz parte de uma equipe de colegiado de ensino médio, mas também tem colegiado de ensino técnico. O interessante seria todo mundo se integrar. Exato. Então, quer dizer, o que a gente espera dessa técnica pedagógica? Que ela faça essa integração, ela seja essa ponte, que faça encontros, assim, o tempo todo. É claro que existe muito aquela resistência, sabe? Ih, lá vem os pedagogos, né? Os pedagogos já vão entregar um papelzinho para a gente com alguma coisa, digita lá, que a gente tem que ler sobre Paulo Freire, tudo. Mas pode delegar para você. Eu acho, não, sem problemas, eu acho assim, eu acho que a gente tem que, sabe, enfrentar isso daí e divulgar essa família. Tem que ter um agregado, né? Tem que ter um elemento agregado. Quer dizer, eu Olha, acho que existe uma coisa pior ainda, que você falou aí, por exemplo, os cursos técnicos, aí mesmo isso não se pensa que o cara tem que ser humano, ele é um ser humano, e que enquanto ele for atuar, né, as matérias humanas, a visão dele de mundo, a visão, né, isso vai interferir, impactar na formação dele, na sociedade, nas relações e tudo. Não, mas ensino técnico, então, se você falar alguma coisa pedagógica no ensino técnico, Agora, esse é crasso. agora em São Paulo, que o governo lá está propondo que as aulas sejam produzidas pela inteligência artificial. Isso aí. Assim, é o território de disputa que eles estão, né, batendo em cima. Eu vi o Adélio Bemate aqui, o Felipe, ele mandou isso, eu falei, cara, sabe o E que é ele é pior? o cara que vem da direita para substituir o Bolsonaro. Sabe o que é pior? É o candidato da Globo. Se bobear, da... vão ter propostas de aula do ChatGPT melhores do que as aulas que alguns professores dão. Isso nos fragiliza muito. Menos enlatadas, inclusive, do que as aulas que muitos professores dão. Isso que eu falei pra ele, assim. Pra mim, isso é o pior. teve um cara no Instagram que ficou Porque a gente vai reivindicar o dado de disputa. Aquele Porque é isso, sim. então, que está sendo mostrado ali. Porque Ele eu- vai ver que é bom ou ruim. Não, então, mas assim, a minha preocupação é justamente essa. Se alguém resolver fazer algum juízo de valor, se é bom ou ruim, qual plano de aula é melhor ou pior, Isso vai ser feito de uma maneira óbvia, vai ser feito via teste de larga escala. Vamos ver, olha aqui, São Paulo botou isso aqui, olha lá, teste de larga escala. mas assim, se fizesse alguma coisa qualitativa, eu tenho minhas dúvidas se... Cara, pelo que eu já vi assim, na minha carreira, tem muito professor... Não, sim. Isso eu tô falando, entendeu? Mas aí, André, assim, já é uma outra questão, assim, não é muito professor, é muito profissional. Porque tem aquelas pessoas que estão nas profissões e não queriam estar ali. Sim. Aí estão ali para sobreviver. Mas a nossa carreira tem muito isso. Todas têm. Essa tem, eu acho, Todas a têm. nossa eu acho que é especial. Não, em todas têm. Você vai Você acha perceber que tem isso. menos bolsonarista na carreira docente do que nas outras? Não, acho que não. Se você falar em história, eu quero crer que sim. Não, eu conheço bolsonarista que é de história. Em matemática, ele está errado. Dado esse nível, eu conheço bolsonarista que é professor de história. Geografia. Fala assim, isso é um ponto Eles têm mais medo de ideologia colocar sim bolsonarista. Tem. Eu tomei vacina por obrigação, mas meu filho não mudou. Eu falei assim, Não, tem Não, uma você médica não. amiga minha Você que não. não deixa. Tem muito médico, tem muito médico. Como é que é? Médico. Uma médica Eu falei assim, amiga que não deixou de tomar vacina. Médico. E na época eu conheço professor de da biologia. pandemia, ela falou, não tem que tomar cloroquina, tem que tomar... Tem 5 Isso. médicos aqui no meu grupo dos Ela é 35. médica e ainda é médica. 3 são bolsonaristas. É, ai, Mas médico me surpreende no seu ensino. tem uma tradição. Médico, vou te falar. Porque é uma profissão muito elitista. elitista, sim. Agora, gente, voltando para a questão do currículo e desse descolamento, né, uma coisa que eu fiquei pensando muito foi sobre o papel da universidade. Vocês tem aqui essa história da docência compartilhada, que é uma coisa que eu preciso também ver como é que a gente precisa começar a dar um jeito de fazer lá. Mas eu entendi que fica muito restrito a questão também dos alunos que estão no PEMAT. Será que não haveria um jeito de ampliar isso para ter um programa mesmo para que professores possam participar e aí tem um reconhecimento da... Como... Eu acho ideal. Mas Como professor é que é a não queria. docência compartilhada? Professor, eu queria. Qual é a licença? Não, é que tá, depende do que eles recebem, de que forma isso é reconhecido, de que forma isso é feito no currículo, qual que é.
Eu não sei, a gente tem que ter um jeito de atrair, porque não é assim, o cara não vai passar, eu vou passar 2 horas por semana brincando lá na Eu tinha a esperança que o complexo de formação dos professores Não, eu cheguei a lançar. viabilizaria. A Podia ter gente pode bolsas até. também, poderia ter bolsas. Olha que coisa boa se fosse um bolsa. Antes da pandemia, você foi o pessoal que me falou, por isso que eu Agora estou que pedindo. você está na Eu política. gosto muito em fazer extensão. Antes da pandemia, você visitou o Facebook e você falou comigo mais ou menos sobre isso. Assim, mas tentar fazer a pandemia, A o gente que precisa significa de essa ideia da docência compartilhada? A gente pode até ter uma aula sobre docência compartilhada, tem que alterar aquela programação muito feia. Seria ótimo. A gente já pensou uma programação até o final do curso, mas eu justamente não divulguei. Mas não sobrou um horário, teve alguma coisa que ficou. Não, já está tudo marcado. Porque ainda tem outras coisas que eu estou pensando que eu queria incluir ali também. Enfim, eu teria que abrir mão de alguma coisa. Mas a ideia de docência compartilhada é, na verdade, bom, não vou falar muito, porque se a gente for ter uma aula disso, aí eu vou falar em detalhes. Mas isso surgiu, tem muita informação de professor, porque isso surgiu com uma ideia de trazer as vozes dos professores de educação básica para dentro da licenciatura. Beleza? Então, só que a ideia era essa. Aí, a maneira que a gente conseguiu viabilizar foi com os alunos do PEMAT, entendeu? Porque aqui a gente tem o PEMAT e tal. Foi por meio do estágio. Uma disciplina de vetores, eu acho que foi assim, foi. Já tendo agora, o Jorge tá. Não, a primeira foi com o Fábio, não foi vetores também. Mas Não, foi a com a primeira Adriana. docência compartilhada foi de fundamento. Foi com a Adriana, não foi? Foi fundamental. Foi. A Adriana era aluna Era aluna. de graduação, era aluna da licenciatura. Então, eu Foi vi, ela já era fundamento. no tempo. Na verdade, a história é uma história engraçada. A história como surge, todo mundo conhece o Fábio Menezes. Não? Essa conversa. Ele estava na reunião ontem, ele é pós-doc. Claro que eu conheço, ele é super divertido. Você conhece aquele negócio no Icocine. Isso. Então, até a reunião com meus orientadores, eu até comecei a reunião assim. Numa reunião que tem o Fábio lendo quem conseguir falar por mais de 30 segundos. Vai medo também, né? Medo também. Até que falou quase nada. Comparado ao que ele fala, o Fábio também. Enfim. Essa frase teve efeito. Olha só, o que você diz quando você está dizendo outra coisa. Isso. Mas enfim, isso Vamos fazer começou. Vou dizer é fazer, Janil. Então, essa história é engraçada e é verídica, tá? Essa ideia da docência compartilhada começou porque foi quando o Fábio tinha entrado no mestrado aqui no PEMAT. Hoje ele já terminou o doutorado, né? Hoje ele está na UERJ, lá com o colega do André, na FEDEC. Mas ele estava começando, ele estava no primeiro ano de mestrado. Aí ele ficava, tipo assim, a aula acabava e ele ficava esperando o trânsito melhorar, sabe? Para ir embora. Porque se você sair daqui 5 horas, melhor sair 7. Aí ele ficava. Melhor jantar. Isso, aí ele ficava. Aí um dia desses, ele estava aí rolando aí. Aí ele passou no corredor assim e me viu dando aula na graduação. Aí ele falou, posso assistir? Eu falei, pode, só que ele foi e começou a falar. Aí eu estava dando aula de fundamentos, aí ele começou a falar da experiência dele no município do estado, né? Porque ele era da prefeitura de Caxias e da SEDUC. Aí ele começou a falar de função, ele começou, mas eu faço assim. Aí eu tive essa ideia, vamos institucionalizar isso. Foi assim que começou a docência compartilhada, assim, porque... As melhores ideias. Porque o que aconteceu? Quando ele falou, eu comecei a pensar que eu jamais falaria aquelas coisas. Sim. Que eu não tenho aquela experiência, entendeu? Aí eu não sabia, eu tô falando aqui sobre como ensinar funções
Só que eu não tenho como, não sei essas coisas que ele está falando. Na verdade, você não sabe como isso Não lembro se era funções, qual era a coisa, enfim. Aí é isso, aí eu falei, vamos institucionalizar. A ideia é essa, trazer o professor. A ideia foi trazer o professor que está na sala de aula da escola básica para participar do curso de licenciatura, né? Assim. E aí, essa é a ideia. Aí, a maneira que a gente conseguiu fazer isso acontecer foi por meio do estágio de docência. Mas, com os alunos de pós-graduação, mas isso não é uma coisa assim, está dentro do conceito de docência compartilhada, é só a maneira que a gente conseguiu de executar isso. Quando começou o complexo de formação, eu joguei essa ideia, mas o complexo de formação de professores não é um negócio projeto, né? Aqui dentro da UFRJ é uma instância, hoje é uma instância ligada à reitoria. Foi a ideia do Nova. É Nova? Assim, a ideia mesmo foi do Lério, né, o reitor. Então foi exatamente isso que você conversou comigo antes da pandemia. Porque eu participei da implementação disso. Isso, você conversou bastante comigo sobre isso, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, degringolou muito. É uma instância assim, para articular todas as ações de formação de professores, tanto na graduação como na pós-graduação, como na extensão. É o complexo, a ideia é que ele meio que centraliza as ações de formação de professores dentro da UFRJ, entendeu? Mas no começo tinha muito uma intenção de fazer convênios com as redes públicas, mas isso nunca conseguiu ser feito direito. Pois é, mas acho que se a gente conseguisse viabilizar de alguma forma, você teria, talvez, pelo menos localmente, reduzir um pouco esse descolamento. Porque o mesmo descolamento que a gente está vendo em teoria de currículo, na verdade, acho que ainda a maioria dos descolamentos, não sei qual é o descolamento entre a formação e a prática. É totalmente nada a ver uma coisa com a outra. Como é que diz? É meio esquizofrênica, assim, não tem relação. É isso que você falou, a gente está ensinando, como você vai ensinar tal coisa, sendo que a gente nunca esteve lá numa sala de aula da educação básica, à frente, responsável por uma turma para ensinar aquilo. É doido. Tipo, a gente vai ensinar agora a construir um prédio, mas você já construiu quantos? Mas eu vou te dizer como é que faz. O Vitor, uma vez, eu estou almoçando ali em frente ao CCNM, vem ele com 2 garotos da licenciatura e falou assim, Danilha, explica esse negócio aí para eles. Eu? Você, com 2 garotos, explica aí para eles que isso aqui eu nunca dei aula desse negócio não, isso aqui. Eu falei, meu Deus, geral, não fala isso. Os alunos já sabem. Por causa disso, você vê, não é no sentido da ignorância, mas no sentido de achar que a gente saberia tudo. Dele ter a humildade de falar que não sabe. Eu fui desconstruindo muito essa coisa do saber, eu conversei com a Maria Lara. Quando você estava no mestrado? Exatamente. Né? Aliás, eu estava na especialização aí. Os alunos na especialização aí. Aí eu falei, nossa, já tem quase 20 anos. Eu parei de estudar por muitos anos, né? Quando eu voltei agora, assim, não estava estudando. Não é possível, né? É muito difícil. Não tem como. Mas eu acho que a gente precisa dar um jeito de viabilizar isso. Então vamos fazer uma aula sobre isso. Tem que ser diante. Mas sabe o que eu achei assim, né, no texto, no currículo? Eu acho que a teoria do currículo está muito abstrata. É uma discussão muito abstrata para você levar para uma sala de aula como proposta, por exemplo. E com muitos termos difíceis de ler. Eu acho assim, eu acho que isso é a prática. Eu falei no começo, eu acho que tem que ter uma disciplina que discuta isso nos cursos de licenciatura. Porque a questão é assim, por exemplo, as teorias de currículo, elas tentam entender o que acontece ali, né? Então, é isso que eu falei, por exemplo, esse exemplo que eu dei, quando você não responde uma pergunta do aluno, isso altera a dinâmica da aula, quer você queira ou não. O problema é você saber isso. Assim. Você tem consciência. É você não ficar na ilusão que você controlou ali o que aconteceu. Uma coisa. Eu sinto falta de que o professor a gente discute, hoje aconteceu isso. Vamos discutir isso. O pessoal da licenciatura não discutir isso. Aconteceu hoje na minha sala. Aconteceu isso, entendeu? Eu pensei em
algo parecido, que seria o Lesson Study, né? Eu acho que por que isso não é uma prática nas licenciaturas? Sei lá, nós vamos aqui em grupos de 8 assistir uma aula. A gente pode gravar essa aula. Agora vamos discutir o que aconteceu. Pô, o garoto perguntou tal coisa, o que o professor fez? O que ele poderia ter feito? Eu fiz estágio na CAP e o professor fazia isso, o professor não fazia isso. O estágio era terça e sexta. Aí à tarde, reunião. Tudo que os meninos falavam na sala de aula, os problemas aconteceram. Até o garoto que foi na época da pandemia, ficava almoçando na mesa de aula. Tudo se discutia ali. Nós falamos, É porque para mim a única maneira que você consegue, de alguma forma, chegar no currículo lá, entendeu? Porque assim, não vai ser escrevendo, sei lá, documento oficial, não, mesmo orientação, BCN, uma BNCC, porque não é isso, assim. Porque não é o que você vai ensinar, é como. É o que você vai perguntar, o que você vai ouvir. Então, tem até que está colocado aqui no texto, né, na conclusão de Moreira, assim, em outras palavras, trata-se de defender a centralidade da prática, né? Coloca isso daí no negrito, né? Dos estudos que pretendem contribuir para a superação da crise da teoria crítica de currículo. Mais à frente, ele coloca uma citação de um pensador, dizendo assim, a coerência abstrata, a demonstração teórica, desligada da atividade social e da verificação prática, não tem nenhum valor. Exato. Sabe uma coisa que a gente não pode achar falta de novo? Sim. Eu estava colocando aqui sobre uma parte da conclusão do Moreira, ele coloca aqui, até está escrito aqui, até em cima do que o pessoal está discutindo aqui, né? Não é importante a gente, no caso, estudar a prática, né? Ele coloca assim, em outras palavras, trata-se de defender a centralidade da prática, ele coloca no negrito, nos estudos que pretendem contribuir para a superação da crise da teoria crítica do currículo. Né? Aí depois ele cita mais à frente o pensador, né? A frase do pensador, colocando assim, a coerência abstrata, a demonstração teórica, desligada da atividade social e da verificação prática, não tem nenhum valor. Então, eu acho que isso é até resumo que a gente está colocando aqui. É importante a gente colocar esses estudos teóricos para voltar para a prática. Por isso que eu acho que lá na frente ele coloca a importância do currículo e pedagogia, se não me engano, currículo, pedagogia e mais uma outra coisa, avaliação. Isso. Né? Ficarem juntos. Agora, a academia, ela continua sendo extremamente elitista. Ela é formal demais, os textos têm que ser ainda numa visão colonial, do Paraná e eurocentrista. Tudo aquilo, os moldes, os formatos que eles obrigam, cada comunicação, cada artigo, não sei o quê, continuam sendo da mesma forma. E aí, cada vez que você rebusca muito, utiliza termos, você vai excluindo pessoas daquele conhecimento, com certeza. Uma coisa que o Vitor falou, se você coloca isso na formação, mesmo que um texto seja mais complexo, não sei o quê, você tem como discuti-lo e tentar, né, decifrar, como a gente está fazendo aqui, se você coloca isso na formação. Mas na formação, isso pouquíssimos professores do setor escrivão têm acesso a isso nos seus cursos de formação. Mas você sabe que eu fiquei pensando também, o seguinte, ele propôs esse texto aqui, se não me engano, é de 2000, alguma coisa, né? 2010. Mas, enfim, não sei se é uma releitura de um outro texto que ele já fez, se ele já atualizou, mas, poxa, será que de lá para cá alguma coisa já não foi feita nesse sentido? Entendeu? Será que alguma coisa já não mudou? Eu acho que há até coloca aqui, né? Há uma gradação. Há uma gradação as mudanças elas ocorrem assim de forma bem sutil, né? É importante que a gente veja que elas ocorrem, né? Mas assim, uma mudança muito... Mas não lineares. Não lineares, exatamente. É uma coisa que vai e volta. Né? Exatamente. Está vendo isso agora, né? Tem que explicar para as pessoas que Israel não é Jesus Cristo.
E tem a questão também que eu fico pensando. Mas esse é o desafio, como aproximar isso da prática. Como aproximar. Agora, tem que explicar determinadas coisas, eu acho que faz parte da nossa função mesmo, não tem jeito. Né? Por exemplo, no caso aí não sei se está gravando, quando eu vou falar, a Maria de Queiroz, por exemplo. Tem gente que acredita sobre essas questões, muita gente acredita nisso, até mesmo pessoas formadas acreditam nisso. Você que fala, né, que é autodidata. Na minha época não tinha. Não tem nenhum. Na minha época não tinha isso não, só autodidata. Todos eles são formados. Inclusive, todos eles vêm de instituições mas é isso, enlouquecido com eles. Todos eles são o FRJ, quem fez IME, fez ITA. Não, eles falam coisas assim, que tem suruba, né? Onde eles estudaram, vocês já viram? Isso aí, não, eu pergunto logo, falei, olha aqui, cara. Onde é? Você não leva Qual é a sala? Eu lá tenho 4 anos atrás, eu não via FRJ, não via todo mundo fumando maconha em tudo quanto é lugar. Né? Os caras até fumam maconha, vão lá para aquela ilha lá. E outra coisa, vai no show do Circo Voador, não é só isso. Os 3 deles, que são bolsominions, fumaram maconha. Eu fumei com eles, cara. Então, como é que pode vocês ainda estarem falando de uma coisa dessa? É uma coisa doida. A construção, cara, que você falou, é uma coisa construída, né? Eles parece que eles decoram um texto, né? Isso. E eles não saem daquele texto. Você faz uma pergunta, eu vi outro dia nessa manifestação do domingo, um cara lá entrevistando. Isso é muito bom. É muito louco, assim, um fala assim, porque todos os índices são piores, os índices assim de inflação, todos estão piores. Aí o cara fala, então fala um que está pior. Aí ele fala, todos os índices. Então fala um. Eles não sabem nem o que são índices, cara. Você perguntar o que são índices. Eu vi o cara perguntando, bandido bom é bandido, cara, morto? Chico e Brasão. Vocês lembram do cara dizer que a culpa era do CBF? Isso aí. Do STF, né? Ele não, é do CBF. CPF, né? Do CPF. Você viu essa, Vitor? O cara na manifestação, aí falou assim, bandido bom é bandido, aí o cara lá da manifestação morto, aí ele, e o Chiquinho Brasão? Aí ele, o que tem o Chiquinho Brasão? Nem sei quem é esse. Falou, é o cara que o seu partido, né, que você está defendendo aqui, mandou soltar. Ele não tô sabendo nada disso não. Mas eles ficam em umas bolhas. A coisa é replicada, é uma coisa doida. Eles ficam nos nichos repetindo. Eu levei o pior. Eles têm missão daqui. Isso. É assim, você recebe a mensagem, você tem que passar para 50. Você tem que missão. cumprir suas metas. Não. É assim. Mas o pior é que eles externam também pra gente. Eu fui levar meu irmão para fazer tatuagem, nunca tinha tatuado. E o cara, eu descobri, depois de muitos anos, que ele é bolsominion. A gente descobriu uma série dele. O tatuador, né, grandão. Aí descobri que ele é ex-militar, e o cara que tatuou meu irmão. Ele tá lá tatuando, né? Eu não sei o que, pai, a gente conversando sobre pescaria, porque eu gosto de pescaria. Ele também, daqui a pouco, ele deu uma parada que ele foi limpar, não sei o que, ele recebeu e falou, tá vendo? Não sei o que. Aí falou uma coisa do Lula, que ele recebeu lá no grupo dele, que era uma mentira, mas ele virou pra gente, sabendo que nós votamos no Lula, não sei o que, ele falou, tá vendo, tá só isso, aí se ferrou lá, aí ele voltou a fazer tatuagem. Então é isso mesmo, eles recebem e eles têm que passar. Eles são os grupos, eles vão recebendo essas coisas, são robôs e mais robôs, milhares de robôs que vão, né, colocando Não é como a gente, por exemplo, você pode estar em vários grupos, mas é um grupo daqui da faculdade, não sei o que é o seu trabalho. Lá é assim, RJ1, RJ2, RJ3. São grupos assim. Mesmo. São só para isso. E aí você tem que pegar desse grupo e passar para esses outros grupos que são seus, vamos dizer assim, íntimos. Por isso que a coisa... Só para descontrair com essa questão aí do Tarcísio, né? Que quer colocar a inteligência artificial, eu contei para vocês, eu contei para ele. A inteligência artificial, né? Aí o cara fez no Instagram, postou no Instagram, que é o crítico assim, da inteligência artificial, perguntou sobre essa questão do Tarcísio.
A própria inteligência artificial Pode auxiliar, mas nada disse que substitui. exatamente, a própria inteligência artificial pode auxiliar, mas nada substitui o papel do professor. A inteligência respondeu isso. Mostra isso para o científico. Mas assim. Ele fez essa pergunta lá no chat e a inteligência artificial falou: não, não sei que mais nada substitui o professor. Ele respondeu isso? A inteligência artificial respondeu isso. Aí eu vou falar assim, comunista. Essa inteligência artificial é Comunista, é comunista. Assim, em termos falando aqui agora assim, dos textos, né? Assim, me situou historicamente, né? Tem uma formação muito ruim em termos humanos, né? Em termos de história, de sociologia. Me fez lembrar algumas leituras que eu fiz há muitos anos atrás, né? Na minha formação, mas ela serviu, essas leituras aqui, conseguiu me situar assim, no tempo, né? Por mais que eles colocam essa coisa do espaço temporal, né? De você ter uma teoria aqui, outra teoria aqui, outra teoria aqui, elas não estão estanques, né? Elas estão sempre tudo misturadas. Mas eu consegui começar a criar uma ligação do verbo pré aqui em relação a o que uma teoria fala, o que a outra fala, o que a outra fala, né? O que uma critica a outra, né? A tua primeira aula, quando você falou assim, porque tem as teorias pós-críticas, aí eu, teoria pós-crítica e tal, porque eu só via a teoria crítica, só a teoria crítica, eu só sabia da teoria crítica. Paulo Freire, o outro lá, esqueci o nome dele, o Libânio, o Saviani, né? Só conhecia isso. Aí essa pós-crítica eu não tinha ideia do que significava. Isso já me situou. Então, essa galera de Libão, eles são bem comunistas. Muito comunistas. É bem isso. E eles Isso aqui é aquela estrutura, classe, não sei se eles falam nessa cartilha. Né? Sim. Tem uma pequena diferenciação com Paulo Freire. Paulo Freire acho que é mais humanista. Quer dizer, só tinha isso na minha cabeça em relação ao que eu trazia, né, na minha bagagem, vamos dizer assim. Mas foi muito bom essa leitura. Deu despertou para algumas coisas. Só fazer uma observação. Não sei se eu chego a ser um Fábio medo, mas eu falo muito. Se eu passasse no corredor e você eu ia falar também. Ele ficou com essa pulguinha lá na Fiquei. Não, mas aqui, Nós somos amigos EDC, Fábio Leto. Nós somos amigos há muitos anos, o Leto e eu. Então, pô, meu Deus do céu. Uma conversa nossa no fundo. Às vezes os dois ficam falando ao mesmo tempo. É isso. Bom, mas acho que é isso. Mais alguma coisa? Curtiram a leitura de hoje? Eu curti, já vi que a outra tem saberes e práticas. Essa outra é mais de formação mesmo. Da Ana Maria Monteiro, que é professora. Mas eu botei esse texto dela, ela é professora de faculdade de educação. Daqui, ela é de história, né? Originalmente. Ela trabalha com currículo, ensino de história, formação de professores. E ela foi também professora de História da Educação Básica, depois foi para a universidade. Ana Maria Monteiro. Ana Maria, professora da minha esposa. Foi? Foi, ela se aposentou. Se aposentou, mas hoje ela é professora emérita. Emérita. Pode até ver, de repente ela pode vir aqui. Seria legal. Ela é um amor. Se ela vier, eu posso fazer minha esposa? Claro. Não que ela não tenha. Pode sempre. Mas vou falar com ela. Mas eu botei esse texto dela, e nesse texto ela discutiu, ela cita vários autores, assim, ela meio que, vamos dizer, não compara, mas ela vê algumas coisas em comum que tem nas teorias dos trabalhos dos diferentes autores. Schumann, vários autores que ela cita. Então por isso que eu botei esse texto, que a gente não vai ter tempo na disciplina de ler todos esses autores, entendeu? Por exemplo, eu não vou botar uma aula sobre Schumann.
batidas. Enfim. Mas acho que é isso. Valeu, pessoal. Obrigado e até a semana que vem. Um abraço, obrigado. Ah, gostei muito da ideia da. Tudo a ver com os copos de cinema. Vou botar. Muito legal. Bom, tem que escolher alguma coisa para tirar dali. Mas... Essa aí eu te conheço. Tá. Eu vou te